Imagine a seguinte situação. A gente tem aqui um enunciado para tentar resolver um problema que a gente encontrou lá em um restaurante. Observe o enunciado. Uma nutricionista recebeu do setor administrativo uma tabela contendo os produtos que tinha solicitado na semana anterior. Dentre estes produtos, existem 3 tipos: gênero alimentício, material de limpeza e utensílios. Além disso, esses 3 produtos são adquiridos de 8 fornecedores, sendo que cada fornecedor fornece os mesmos 3 tipos de produtos. Veja o exemplo. Então, a gente tem aqui o fornecedor Barbosa, que vai fornecer para esse restaurante 3 tipos de produtos, que é gênero alimentício, material de limpeza e utensílio. O Correia, que é outro fornecedor, também vai fornecer os mesmos 3 tipos de produtos, que são gênero alimentício, material de limpeza e utensílio. Para facilitar a administração desses produtos, a nutricionista solicitou a você que fizesse um filtro nessa planilha, separando os produtos por 2 critérios: fornecedor e tipo de produto, e colocasse essas informações em novas abas da planilha. Então, a gente tem um exemplo aqui com um fornecedor chamado Barbosa, e para cada fornecedor eu vou precisar ter 3 abas, que nem a gente tem aqui nesse exemplo, para o Barbosa. Então, a gente tem a aba Barbosa Material de Limpeza, onde vai ter apenas as informações dos produtos do tipo material de limpeza e que são fornecidos pelo Barbosa. A gente tem uma segunda aba chamada Barbosa Utensílio, onde a gente vai ter apenas produtos do tipo utensílio fornecido pelo Barbosa. A gente tem aqui uma terceira aba chamada Barbosa Gênero Alimentício, onde vai ter apenas produtos do tipo gênero alimentício fornecido pelo Barbosa. Então, percebe que cada fornecedor vai ter que ter 3 novas abas. Isso vai dar um total de 24 abas, já que a gente tem 8 fornecedores. E aqui estão os 8 fornecedores aqui na coluna a partir da célula A4. Então, a gente tem o Bento Super, MZ Carlos, Augusto Lítida, Casa Certa, Barbosa, SA Moraes, ME Nando e o Correia. Beleza, a gente vai vir aqui para essa aba aqui chamada Resumo, onde a gente tem todas as informações dos produtos, que são aquela tabela que está lá no enunciado, tá bom? Então, a gente vai vir aqui na célula A1, vai apertar Ctrl seta para baixo para a gente ir para a última linha que contém informação nessa nossa tabela. Ctrl seta para baixo e perceba que eu cheguei na última linha da minha tabela, que é a linha 191. Menos uma linha que é lá do cabeçalho, eu vou ter aqui 190 linhas contendo informações de produtos de 3 tipos: gênero alimentício, material de limpeza e utensílio. E esses 3 tipos de produtos são fornecidos pelos 8 fornecedores. Então, o que a gente tem que fazer primeiramente? Primeiramente, a gente tem que vir aqui filtrar essas informações. E aí, se você não sabe aplicar um filtro numa tabela, é muito simples. Eu vou tirar aqui o filtro, você vai clicar na primeira linha, que seria o seu cabeçalho, vai vir na aba Dados e vai clicar aqui nessa opção Filtros, e aí ele vai adicionar um filtro para você. A partir do momento que ele adicionou um filtro, agora a gente consegue filtrar informações, que é isso que a gente quer fazer. Só que antes de filtrar as informações, eu vou vir aqui e vou criar uma nova planilha. E aí eu vou chegar aqui nessa planilha, vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir em renomear e vou chamar essa planilha de Barbosa, porque a gente vai fazer primeiro para o Barbosa, espaço, traço, espaço, material de limpeza, limpeza. Beleza, aperto Enter e ele criou uma nova planilha. Na verdade, a gente criou uma nova planilha e renomeou ela com o nome Barbosa, que é o nome do fornecedor, e material de limpeza, que é o tipo de produto que esse fornecedor está fornecendo para a gente, tá bom? Então, vou voltar aqui na aba Resumo e agora eu tenho que filtrar as informações do fornecedor Barbosa e do tipo material de limpeza. A gente vai vir aqui primeiro nessa opção Fornecedor e a gente vai vir aqui nessa opção Selecionar Tudo para desmarcar todas essas opções aqui selecionadas, que são todos os meus fornecedores. Vou desmarcar e agora eu vou selecionar apenas o Barbosa, que é o fornecedor que eu quero filtrar as informações nessa tabela. Vou dar um OK. E aí perceba que agora eu tenho só produtos fornecidos pelo fornecedor Barbosa. Só que eu ainda tenho produtos dos 3 tipos fornecidos pelo Barbosa. Então eu tenho que filtrar aqui o tipo e eu vou desmarcar aqui essa seleção. Vou marcar a seleção material de limpeza, que é a primeira que a gente quer filtrar e colocar nessa nova tabela que a gente criou. Vou apertar OK. E aí percebe que ele filtrou todas as informações. Agora aqui na minha tabela só tenho produtos do tipo material de limpeza fornecido pelo Barbosa. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir na célula A1, vou apertar Ctrl Shift seta para a direita para marcar todas as informações nessa coluna. Vou apertar Ctrl Shift seta para baixo. Vou vir e apertar Ctrl C para copiar essas informações.
Vou vir na aba Barbosa Material de Limpeza e vou colocar essas informações nessa aba. E aí percebe que as minhas informações não estão cabendo dentro da minha coluna. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui entre uma coluna e outra, dar 2 cliques, vir entre uma coluna e outra 2 cliques, e ele vai se autoajustando ao texto que está dentro das células. 2 cliques, e aqui no final eu só arrasto um pouco aqui para a direita para ele caber. Pronto, a gente tem aqui nessa nova planilha apenas produtos do tipo material de limpeza e fornecido pelo Barbosa. Percebe o tanto de tempo que a gente gastou para fazer apenas uma planilha de um fornecedor e a gente tem que fazer 24 planilhas, já que a gente precisa fazer 3 planilhas para cada fornecedor, já que cada fornecedor me fornece, ou seja, fornece para esse restaurante 3 tipos de produtos. Agora, eu vou chegar aqui nessa aba Resumo, vou apertar aqui fora para desmarcar todo esse meu filtro. Vou chegar aqui na opção Limpar Filtro, para ele limpar e voltar tudo como estava antes. E eu vou apagar essa tabela que a gente acabou de criar. Vou clicar nela, clicar com o botão direito do mouse e vou vir em Excluir. E aí ele está perguntando se eu tenho certeza que eu quero excluir, e eu vou excluir essa planilha. Beleza, excluí essa planilha, vou vir aqui na guia Dados, apertar em Filtros, para tirar essa opção de filtro da nossa tabela. E agora eu vou rodar um código que está dentro desse botão aqui chamado Compilação. O que esse código vai fazer? Ele vai fazer exatamente o trabalho que a gente deveria fazer manualmente, que é chegar a filtrar as informações por cada fornecedor e por cada tipo de produto. E vai criar uma nova planilha aqui, vai colocar esse filtro dentro da planilha certa, vai renomear essa planilha. Então ele vai colocar uma planilha Barbosa Material de Limpeza, Barbosa Gênero Alimentício, Barbosa Utensílio. Vai colocar dentro da planilha Barbosa Material de Limpeza apenas os produtos fornecidos pelo Barbosa e que sejam do tipo material de limpeza. E vai fazer isso para cada um dos 8 fornecedores, para cada um dos 3 tipos de produtos. Ou seja, no final ele vai criar 24 novas abas, já que são 8 fornecedores que fornecem 3 tipos de produtos, 8 vezes 3, 24 planilhas, tá bom? E ele vai renomear essas 24 planilhas, vai colocar as informações certas dentro dela. Então ele vem, filtra, cria a planilha, renomeia, cola lá dentro da planilha as informações que ele filtrou, e depois que ele acabar, ele simplesmente retorna essa planilha do jeito que ela estava aqui, tá bom? Então a gente vai clicar aqui para ver quanto tempo que vai demorar para a gente fazer todo esse trabalho. Presta atenção. Cliquei, e aí ele rodando, está rodando, pronto, acabou. Ele já fez todo aquele trabalho que a gente deveria fazer manualmente. Você viu o tanto de tempo que eu demorei para fazer apenas uma planilha? Imagine para fazer 24. E ele fez todas essas 24 em questão de uns 3 segundos. E aí você pode perceber que está tudo certo. Eu vim aqui na planilha Bento Super Material de Limpeza, que ele criou e renomeou, e colou as informações aqui dentro, apenas de produtos do tipo material de limpeza do Bento Super. Vou vir aqui em Bento Super Utensílio, e perceba que ele criou essa nova planilha, renomeou ela com Bento Super Utensílio e colocou os produtos apenas do tipo utensílio do Bento Super. Fez a mesma coisa aqui para Bento Super Gênero Alimentício, colocou apenas os produtos que são do tipo Gênero Alimentício fornecido por Bento Super. E isso vale para todas as outras planilhas. Ó. MZ Carlos Gênero Alimentício, eu tenho aqui só produtos do tipo Gênero Alimentício fornecido pelo MZ Carlos. E fez isso também para o Augusto Líquida, material de limpeza. Eu tenho aqui só produtos do tipo material de limpeza fornecido pelo Augusto Líquida. E assim servem para todos os 8 fornecedores. Perceba que ele criou todas as tabelas de todos os fornecedores. 3 tabelas para cada um dos meus fornecedores, dando um total de 24 novas planilhas, novas abas, em apenas 3 segundinhos que a gente rodou aquela máquina. Tá bom? Então é isso que a gente vai aprender nesses 3 dias de Impressionando a Chef. E você vai aprender como fazer essas automatizações para fazer trabalhos que demorariam horas, na verdade, para você fazer manualmente, fazer em poucos segundos. Você precisa criar esse código apenas em poucos minutos e ele vai funcionar para o resto da vida aí fazendo essa atividade que você faria manualmente.